Bem-vindos a mais um podcast Ver Aliança. Mais um momento de casais para casais. E hoje a gente está recebendo a Helena e Danilo, muitíssimo obrigada. Estamos honrados, eles têm um bebezinho de 9 meses, pela primeira vez, está deixando sozinho, né? Com a sogra e o sogro, os pais do Danilo, para estar aqui com a gente. Então, muitíssimo obrigada, viu? A gente que agradece, muito obrigada mesmo pelo convite. Satisfação. E espero que a gente possa contribuir, né? Com toda certeza. Com certeza. Vocês vieram, né? Quem fez a recomendação de vocês pra gente, né? Foi um casal muito querido, o Gil e a Andréia, falou que da história... Eles não falaram da história de vocês pra gente, mas falou que seria muito legal da gente escutar aqui um pouquinho. Ótimo. Então a gente queria saber um pouco mais, assim, de vocês. Como se conheceram. Né? Como é que é a caminhada religiosa de vocês, a caminhada a dois, se a proximidade com a religião veio depois do casamento, já vinha de casa. Como é que é isso aí na vida de vocês? Quer começar? Não, pode começar. Tá. Eu vou começar falando... A gente se conheceu no SEGME, né? No Encontro de Jovens. Vou começar falando um pouquinho de como que a gente se conheceu. Depois eu falo um pouquinho sobre a minha vivência pessoal, né? Mas eu estava com 16 anos, eu tinha feito o Encontro de Jovens do SEGME. E aí, no ano seguinte, fui trabalhar. Estava trabalhando na equipe de gráfica. E aí, eu cheguei atrasada pro SEGME. E aí, quando a gente chega atrasado, os segmistas já estão ali no pátio, e aí eu não podia entrar, porque eu era da equipe já de fundo, né? Então, eles não podiam me ver. E aí, eu fiquei ali do lado de fora do portão, esperando, né? A equipe terminar, a equipe de canto, de lanche e tudo, para eles entrarem e para eu poder entrar. E aí, o Danilo chegou atrasado também. Olha! Tá vendo? Coincidência não. Coincidência. Aí, a gente ficou ali do lado de fora, ele falou, pode entrar? Eu falei, ainda não, espera aí, o pessoal tá ali ainda. E a gente ficou lá fora. Aí eu lembro que teve um tio que chegou e falou, olha, tem um botijão de gás para levar na cozinha, dá a volta no colégio, porque na época era num colégio, né, que era o SEG, dá a volta e aí deixa lá, vocês podem dar a volta. E a gente foi carregando o botijão e conversando assim, você fez SEGME passado, né? E aí ele foi me contando quando que ele tinha feito SEGME e foi o nosso primeiro contato. E aí durante todo o encontro a gente... passava assim, no almoço, nos lanches. E aí ele só, oi, tudo bem, não sei o quê. E aí ele fez uma gracinha assim, né? Que no SEGME tinha tipo um painel pra você botar cartinhas pras pessoas, né? Aí ele falou, um dia passou assim por mim, um dos dias, ele falou, não vi cartinha sua lá no meu envelope, né? Aí eu falei, então vou escrever uma cartinha. Aí comprei aqueles negócios de esmilinguido, né? Bobo, né? Já vai plantando ali. Nem sei se a gente ainda tem isso, mas aí eu fui escrever. Falei, já que você pediu, tá aqui, que seja um encontro abençoado pra você e tal. Deixei a cartinha. Passou o SEGME. E aí eu acho que a gente se encontrou no Orkut. Naquela época acho que era Orkut, MSN. E a gente começou a se falar ali pelo Orkut. Se encontrou assim, né? Danilo deve ter ficado lá procurando uma hora eu acho. Cadê a Helena? Aí foi lá. E aí a gente ficou conversando pelo Orkut. Eu acho que era muito novo, né? Eu tinha 16, ele também. E aí a gente não tinha, assim, muita afinidade ainda, né? Então a gente foi se conhecendo. E aí um dia ele falou, posso ir aí na sua casa pra gente se conhecer e tal. Só que meu pai sempre foi muito chato, né? Com o negócio de horário. Meu pai é militar. E aí ele queria ir um dia de semana. Eu falei, não dá. E aí desmarcou. Depois se quiser ir complementando, vai. Porque teve um dia que a gente combinou, eu não lembro o motivo, aí não deu certo. Ela ficou nervosa, ela também não vou marcar mais com ele. Aí quando a gente combinou de novo, aí ela que furou comigo. Aí na terceira tentativa a gente se encontrou. Aí a gente se encontrou. Aí eu lembro que assim, a gente desceu, eu morava na 306 Norte, né? E tem os pilotis lá embaixo. Aí até esse dia eu menti pros meus pais, porque minha mãe, assim, como foi, meu pai era bem chato. E aí, final de semana, ele deixava descer pra ficar conversando com as amigas ali embaixo, né? Eu falei, tô descendo, vou descer pra ficar com as meninas lá. Mas tinha ido encontrar o Danilo. E aí a gente ficou nesse dia. E aí foi até engraçado que nesse dia que a gente ficou, como ele morava lá na Asa Sul, ele foi dormir na casa de um tio ali da Asa Norte, pra não ter que voltar, né, de ônibus e tudo. Aí ele dormiu na casa desse tio. E aí, coincidentemente, o tio dele perguntou... ele falou, eu tava ficando com uma menina, a Helena. Ele falou, a filha do Mariano? Aí ele falou, lá do SEGME. Ele falou, Aí o tio dele, você muito cuidado, porque ela é filha de um amigo meu e tal. Meu tio também é do SEGME. Já matou na hora. Meus pais também trabalhavam.
E aí, nisso, aí ele já pediu em namoro, né? Assim, eu também não lembro exatamente como que foi. Eu sei que ele falou, então eu vou na sua casa e quero conversar com seu pai pra te pedir em namoro. Só a moda antiga. Isso aí, Eu super nervosa. Era meu primeiro namorado, né? Aquela coisa assim, pai, vem um menino aí, né? Que eu conheci do Segno, e é pra pedir namoro. Assim, nós dois tínhamos 16 anos, a gente se achava 2 adultos, né? Sim. Mas duas crianças ali, né? Duas crianças, muito novinhos os dois, né? E aí a gente começou a namorar. E foi indo. E eu acho até que o pai dela, assim, nunca foi falado isso abertamente, mas eu acho que o pai dela aliviou que ele sabia que eu era sobrinho de um amigo, do tio, né? Isso. Então, e que a gente se conheceu ali na igreja, né? No Segme, mas era assim, sempre foi tudo muito regrado. Tipo assim, a gente só se encontrava aos sábados e domingos, que meu pai deixava de tal e tal horário. Então era aquele namoro bem, né? Com todas as regras, né? E aí a gente foi crescendo juntos, assim, desde o ensino médio, faculdade. Estudavam na mesma escola? Não. Eu estudava os dois estudavam na Asa Norte, mas eram escolas diferentes. Só que a gente se conheceu no segundo ano ali, né? Então, assim... segundo ano do ensino médio. E aí, assim, a gente sempre teve uma vivência de igreja, né? Então, assim, a gente ia à missa juntos. E a vivência, pelo menos a minha de igreja, é desde de novinha, assim, eu acho que não é nem desde que eu nasci, assim, fui batizada e tudo, mas meus pais não eram muito religiosos, né? Meus pais têm uma história de conversão bem legal, porque eles foram batizados, mas eles não frequentavam a igreja. E aí teve um período que eu fui morar com a minha avó, que a gente morava no Rio. Antes de ir para Brasília, meus pais são do Rio, a gente morava no Rio. E aí teve um período que meus pais foram morar mais distante, que a gente morava em São Gonçalo, e eles foram morar mais distante por conta de trabalho do meu pai. E aí eu fiquei morando com a minha avó e minha irmã. E minha avó era muito religiosa. Então, aquela pessoa que rezava o terço todo dia, ia para a igreja, participava de obras da igreja. Aí eu comecei a acompanhar ela. Nesse período que eu morei com ela, eu comecei a acompanhar. E aí a gente acabou, assim, eu e minha irmã, a gente acabou aprendendo um pouco mais, né? E aí, quando a gente voltou para morar com os meus pais, foi coisa assim de 6, 7 meses que a gente ficou morando com minha avó. E aí, nesse local que a gente morava na frente, tinha uma igreja. E aí, eu e minha irmã, a gente ia. Meus pais não iam. Eu tenho mais 2 irmãos mais novos, nós somos 4 filhos. E aí, eu e minha irmã, a gente sempre ia. Minha mãe deixava a gente ia à missa, voltava. E meus pais sempre ficavam em casa. E assim, não tinha realmente o hábito, né? E aí, quando a gente veio para Brasília... Aí, aqui em Brasília, eu e minha irmã, a gente ficou meio perdida, assim, sem ter pra onde ir, igreja, porque não conhecia ninguém ainda. Eu cheguei aqui em Brasília, eu tava com 11 para 12 anos, tava bem novinha ainda. E aí, tinha um amigo do meu pai que ficava enchendo o saco. Amigo do trabalho, vamos fazer o SC, preencha a ficha, vamos fazer o SC. E meu pai sempre muito durão, assim, sabe? Falando, que SC nada, não vou fazer nada de igreja, negócio de igreja. Não queria, de jeito nenhum. E minha mãe sempre sendo mais, assim, maleável e tal, tentando convencer. Aí, um dia, ele foi convencido por esse amigo, não pela minha mãe, que minha mãe não conseguia convencer. E aí, foi convencido por esse amigo e foram fazer o SC. E aí que foi a conversão deles, e aí eles começaram a frequentar a igreja, e aí começou, e eu, meus irmãos, trabalhar no Segme. E aí esse mesmo amigo tinha os filhos que tinham feito o Segme, e falava, coloca as meninas para fazer o Segme também, elas vão gostar. E aí foi aí que aqui em Brasília a gente começou a realmente, a família inteira, a frequentar e participar, porque até então meus pais já eram mais afastados, né? E sua família daí também? Eu brinco que eu sou nascido e criado em Brasília, mas eu tenho os 2 pés no Nordeste. Porque meu pai é paraibano e minha mãe piauiense, né? Então, mas aí, eu e meus irmãos, eu sou do meio, né? Somos 3 homens na casa dos meus pais também. Eu sou do meio e a gente sempre teve muito contato com a igreja, né? A gente sempre foi à missa. Meus pais também participaram do SCC, né? Só que meu pai era mais de fase. Meu pai, assim, tinha fase que ele ia à missa, tinha fase que não ia. Né? Tinha período que ia, Minha mãe não, minha mãe já era bem mais certinha. Minha mãe era aquela que ligava, era até engraçado, minha mãe ligava a Nova Aliança lá, tava arrumando a casa, fazendo alguma coisa na cozinha e deixava lá, né? Legal. E meu pai até comentava, não tava nem ouvindo. Ela, não, mas Deus tá abençoando. Ela, então assim, minha mãe era... Então a gente sempre teve esse contato com a igreja a gente sempre foi à missa, né?
A gente sempre fez catequese, né? Fiz direitinho ali, primeira comunhão, né? Fiz a crisma, tudo bem bonitinho. E tinha até uma época que eu ia à missa sozinho, assim, eu gostava de ir à missa cedo para assistir Fórmula 1. Aí meus pais em outro horário, eu falei, não, eu vou já cedo fico aqui, fico liberado, assistir a Fórmula 1, fico em casa depois e tal. E aí... E é até interessante a questão do SEGM, porque eu não fiz o SEGM na mesma paróquia que a Helena, né? Porque como às vezes as coisas é pra acontecer mesmo, né? Eu fiz na Santíssimo Sacramento, na 606 Sul, só que eu fiz o último SEGM de lá. E aí, porque depois virou um santuário, e aí não teve mais o SEGM lá. E aí foi por isso que eu acabei migrando para Nossa Senhora da Saúde, que foi onde a Helena fez depois. Sim, você se conheceu. Então é onde a gente se conheceu. Então, assim, às vezes quando... Né? Mas assim, eu sempre tive esse contato com a igreja. Minha avó materna também era muito religiosa. Minha madrinha de batismo, que já faleceu, mas ela foi ministra de Eucaristia. Na verdade, assim, a família do Danilo inteira é do SEGM. Depois que eu conheci ele, e aí eu fui conhecendo as outras pessoas, né? Aí todo mundo é prima dele. Todo mundo é prima. Não, você provavelmente, porque todo... Não, sem dúvidas, porque todo mundo é primo dele aqui em Brasília. Porque os pais dele têm muitos... Seu pai tem quantos irmãos? Uns 12. 12. A mãe também. Mais não sei quantos. Então, assim, são muitos primos. E veio todo mundo pra Brasília. Não, alguns estão no Nordeste, muitos vieram pra cá e cada um tem 3, 4 filhos. Tem que deixar uns lá pra gente poder visitar de vez em quando. Usar a casa lá, né? Mas a família é muito grande. E assim, no começo eu até me assustava, assim. Eu falava, gente, eu lembro do primeiro dia que ele me chamou pra ir pra casa dele, que aí quando eu cheguei lá, aí eu era mais tímida e tudo, né? Aí fiquei lá bem quietinha, aí o pai dele, e aquela montoeira de gente, primo. Ele, gente... Hoje a gente tem uma pessoa especial aqui, a Helena. Eu falei, meu Deus do céu, eu tô super envergonhada. O papel do sogro, né? Meu pai fez o papel de sogro todo mundo. Mas assim, a família dele é muito grande, assim, é muito acolhedora e todo mundo muito religioso, né? Sim, a maioria, assim, participou do SEGM, de primos e primas, né? E aí vocês começaram a namorar e durante o namoro continuou com essa vida, assim, tradicional, religiosa e logo casaram? O casamento foi rápido? Como é que foi? A gente casou com 23. Né? Então, a gente casou com 7 anos. A gente se conheceu com 16, casamos com 23. Como a gente se conheceu muito novo, a gente namorou muito tempo, né? Porque até a vida estabilizar um pouquinho. Sim. E aí a gente estava naquela fase de faculdade, depois a gente passou a estudar para concurso. Então a gente esperou um pouquinho até tá tudo assim, bem a certinho. gente tá mais certinho. Mas assim, eu sempre comentei com a Helena. Eu falei, Helena, não vou tirar você da sua casa pra viver mal, né? Assim, né? Mas as coisas foram acontecendo muito rápido, assim, né? A gente passou no vestibular, e passou num concurso. Aí eu lembro que a gente era namorado. Eu trabalhava na época na Caixa. Sim. Aí eu fui trabalhar num feirão da Caixa. Aí no intervalo lá do feirão da Caixa, eu dei uma volta por lá. Aí eu guardava um dinheiro pra comprar um carro. Primeiro emprego, né? Guardava dinheiro, juntava, fazia meu poupança pra comprar um carro. E aí eu sei que eu passeando, eu falei, rapaz, eu acho que dá pra dar uma entrada aqui e pegar um imóvel desse aqui, né? Lá na Samambaia, né? Falei, eu acho que dá pra pagar. Aí liguei pra Helena, falei, Helena, isso era no sábado, né? Eu trabalhei no sábado, eu ia trabalhar no domingo também. Falei, no domingo vem aqui, né? A gente dá uma volta aqui e tal, vamos ver. E aí a gente meu pai achou uma loucura. No domingo a gente fechou um contrato. Você vai comprar um apartamento com o Danilo e vocês são namorados. A gente tinha uns 20 anos, mais ou menos. Aí ele falou, vocês estão namorando. Aí eu falei, não, mas a gente quer casar. Então, assim, eu acho que desde sempre as coisas foram acontecendo. Essa vontade. Eu acho que, sim, a gente começou já a namorar já com essa intenção de... Não lembro, no comecinho eu não lembro, mas assim... as coisas foram acontecendo, a gente se amava e tal, né? Então, quando a gente viu, falta só casar, falta só oficializar agora, né? Aí vocês compraram o apartamento. Compramos, acabou que a gente nem morou lá, porque comprou na planta, valorizou e tal. Então, assim, foi um bom negócio, no final das contas. E aí a gente casou. E a gente tava vivendo, assim, bem. Casamos aquele primeiro ano de casamento, aquela coisa maravilhosa, né? E aí, eu digo assim, a gente teve uma fase onde a gente estudava muito, né? Sim. Então, a gente se via até pouco, assim, durante a semana, mais final de semana, e estudava muito, muito, muito. E aí, quando a gente casou, foi aquele momento que a gente tinha pra gente, né? E aí foi quase que uma liberdade, né? Falou, agora vamos curtir a vida. Então, tudo que a gente não curtiu na adolescência, até porque meu pai era muito rígido, então, assim, não me deixava fazer nada. E eu falei, então, tudo que a gente não curtiu, a gente vai curtir agora. Então, a gente virou, assim, casal baladeiro, a gente viajava um monte. E aí, assim, por um lado, foi bom,
Mas eu acho que ali com uns 4 anos de casamento, mais ou menos, e assim, a gente não pensava, queria ter filhos, mas era uma coisa... a longo prazo. Muito remota, assim. Pensava, não, a gente é muito novo, vamos curtir a vida, né? Casamos muito novos, vamos curtir agora. E eu acho que isso talvez tenha sido ruim pra gente, assim, pro casamento, né? Sim. Porque aí a gente começou a viver uma série de crises, assim, de brigar muito, de pensar muito, assim, em si mesmo, muito egoísmo, né? A gente se achava, então, assim, os dois muito novos, conquistaram um emprego muito bom, cada um focado na sua carreira, mas era isso, cada um super focado na sua carreira. Então, a gente começou a brigar pra caramba, né? Assim, e a gente é muito... Cabeçadura. Os dois. Hoje a gente ainda é, mas só que amadureceu. A gente amadureceu. Só que a gente era muito imatura, a verdade é essa, a gente era muito imatura. Hoje é aquela frase, né? Prefiro ser feliz que ter razão, né? Então, assim, mas na época a gente batia muito de frente. Minha mãe, eu lembro até uma vez minha mãe falou assim, Danilo, 2 bicudos não se beijam. Isso é verdade. Então, assim, a gente tava numa fase bem difícil. Que a gente brigava, e assim, aí ele ia pra casa dos pais dele, bravo, e aí ficou aquela coisa bem de adolescente mesmo, assim, sabe? Isso na casamento. Exatamente, assim, bem de adolescente mesmo, aquela coisa de tipo assim, também não quero mais, e os dois muito autossuficientes, né? De, eu não preciso de você, você não precisa de mim. Eu tive uma fase, assim, não sei se por questão de trabalho e tudo, que eu tava, assim, muito focada nos meus projetos, então eu entrei muito naquela vibe meio feminista, de, eu não preciso de homem pra nada, não preciso de você. Então, assim, a gente passou por uma crise muito grande mesmo, assim, ali entre os 4 anos, mais ou menos, que o pessoal fala que tem crise do 7, geralmente fala do 7. Eu sei que tem as crises e foi uma fase que a gente tava bem mal. E que a gente falava realmente em separar, que não dava, que a gente brigava demais. Mas a gente sempre se amou muito. Eu acho que isso que... Foi o que fez ali, né? Que fez. Porque assim, a gente falava em separar e dava 2 dias, a gente já tava, desculpa, e não sei o quê. E aí voltava, mas... Pode concluir. Não, eu ia falar, interrompendo um pouco a Helena, é engraçado. O que a gente tá falando aqui, muitos amigos não sabem. Olha... Porque assim, o que a gente contava... Porque a gente sempre resolveu coisa em casa, né? E a gente ficava com medo também de... Porque às vezes fala assim, aconteceu um negócio, a Helena tal, não sei o quê. Daqui a pouco um tomou as dores, né? Aí fica aquele... Aí a gente se resolve, mas fica aquele... ranço. Já era, né? A pessoa ficou com raiva dela, porque você resolveu. E você contou só o seu lado da história. Eu brinco que toda história tem 3 versões. A de um, a de outra e a verdade. A verdadeira, né? A verdadeira. Então, assim, você conta só a sua versão, todo mundo fica do seu lado, ela vira a pessoa ruim. Só que aí depois você perdoa. Então, assim, a gente sempre resolveu as coisas na nossa casa, né? Só que aí poucas pessoas sabiam de alguns problemas e tal, né? Acho que a irmã dela sabia muito, às vezes eu falava com minha mãe também. Mas a maioria dos nossos amigos não sabiam, não. Não sabe, não. Às vezes, quando olha, né, fala assim, não, vida é só flores, né? Só vida de Instagram, total. Então... E o que vocês fizeram? Nessa época, assim, do início do casamento até essa crise, vocês continuaram com a vida religiosa? Isso é muito engraçado, porque a gente estava na igreja, né? A gente nunca deixou de ir, de participar do encontro, nunca deixou de ir à missa, só que enfim, as coisas vão acontecendo, assim, a gente vai se tornando, assim, aquele católico morno, né? Sim. Então, a gente tava lá, mas em casa a gente passava por muita dificuldade, assim, de convivência, né? O problema era a convivência mesmo, de tipo assim, um dia um dormir na cama junto com o outro, porque a gente brigava, né? Que são coisas que hoje a gente foi amadurecendo e melhorando, de tipo, nunca dormir brigado, né? Vamos conversar. Mas que naquela época a gente ficava com raiva e os dois, assim... Passava o dia todo sem se falar. Sem se falar, né? Então, assim, e aí teve um período que a gente realmente estava, assim, muito decidido a separar. E aí, nesse dia até eu saí para um show com uma amiga. Falei, não, vou pro show, vou com a Nayara e com uma outra amiga. Aí eu fui para esse show. As pessoas, né? Falei nomes, né? Mas é verdade. Aí, fui para esse show, aí tava nesse show, mas eu tava enjoada, tava esquisita. E aí eu falei com essa minha amiga, falei, nossa, eu não tô bem, vou para casa, né? E eu tava brigada com ele, não tava me sentindo bem e tal, vou para casa. Aí fui pra casa, a gente ainda não tava se falando, tava brigado um com o outro. E aí no dia seguinte acordei meio enjoada assim também, acordei cheia de espinha no rosto, uma coisa esquisita. Aí fui à farmácia, falei, não, vou na farmácia, vou comprar uns remédios para aqueles secativos. Pra acne, né? Aí a menina da farmácia falou assim, tem esse aqui. Ela falou assim, mas não pode estar grávida.
pra usar esse aqui. Aí eu falei, não tem a menor chance de estar grávida. E eu pensando assim, nem pensar, porque nem falando com Danilo eu não tô, né? E aí parece coisa de Deus, né? Ela falou assim, mas faz o teste antes de você usar o remédio. Aí eu, assim, descrente, falei, tá, eu vou levar. Aí fui pra casa, fiz o teste, deu positivo. E eu fiquei desesperada. Parecia adolescente, nem parecia que eu era casada. Porque eu fiquei desesperada, porque eu falei assim, não posso estar grávida. Eu falei assim, a gente tá na pior fase do nosso casamento, a gente se cuida, como é que eu tô grávida? Assim, eu não acreditava, e eu chorava. Aí eu saí do banheiro, dei de cara com ele, aí ele, o que foi? Aí eu falei, tô grávida. Aí ele abriu um sorrisão. Aí eu falei, não é pra rir. Eu falei, não é pra rir. Aí eu tava assim, arrasada, sabe? Sim. Assim, parecia que eu realmente... É porque não tava nos meus planos. Custando a segurar a alegria ali, né? Segurar, né? Aquela coisa. E aí a gente contou pro Samuel... pode falar. Vai falar assim, apesar do momento difícil que ele estava vivendo ali, sim, mas assim, é um filho, é uma bênção, né? Sim, assim, eu fiquei muito feliz mesmo. A Helene ainda ficou meio... assim, conseguia acreditar, né? Mas... Fiquei bem chocada, assim. Eu falei, não, gente, não é possível. Aí eu sei que a gente contou pra família. Sim. E assim, era o primeiro neto dos dois lados, né? E todo mundo ficou muito feliz na época e tudo. E aí, assim, aos pouquinhos eu fui amadurecendo a ideia de que eu ia ser mãe, né? E aí você vai vendo as coisas de comprar, e aí você vai criando aquele sentimento, aquela vontade, né? Quando você vai fazer a primeira ultra, sim, e aí você escuta ali o coraçãozinho. Então eu fui realmente... Eu chorei igual criança. É lindo, ou seja, quando ouve o coração, nossa, ele já... o primeiro coraçãozinho batendo ali é pra arrebentar. É pra arrebentar, né? E aí a gente, assim, foi amadurecendo a ideia, e é muito engraçado que aí o Danilo passou a cuidar muito de mim, né? Tipo assim, você tá grávida, né? Então a gente ainda tinha as nossas diferenças, sim, ali, a gente ainda brigava, mas foi mudando um pouquinho o foco, né? A verdade é que mudou um pouquinho o foco. E aí, quando eu tava com umas 16 semanas de gestação, mais ou menos, eu fui fazer uma ecografia. E aí fiz a ecografia e o médico falou assim... Ele falou, você perdeu líquido? Eu falei, não. Ele falou, você não sentiu se sua bolsa rompeu e desceu? Sim. Eu falei, não. Ele falou, não, porque você tá sem nenhum líquido. Ele falou, não tem líquido. 16 semanas? E assim, o neném tava ali. A gente botou o nome de Davi, é o Davi. Uhum. Coraçãozinho batendo. Ele falou, não, mas não tem líquido. Ele falou, manda mensagem pro seu obstetra, né? Porque eu era o ecografista, uhum, né? Manda mensagem pro seu obstetra e vê com ele. Aí mandei mensagem, mandei foto da ecografia. Ele falou, corre pro hospital. Ele falou, você provavelmente rompeu a bolsa e tá sem líquido. Aí fomos pro hospital. E aí eles começam um protocolo de superidratação, botar muito soro, né? Pra tentar reverter aquele quadro e voltar ao líquido amniótico. E aí, 2 dias depois, para refazer o exame e ver se deu certo. Aí eu tinha que ficar em repouso absoluto, não podia me mexer para não sair líquido. Mas não perder mais líquido. Só que eu ficava assim, eu falei, gente, eu não perdi líquido. Eu não senti, porque assim, quando a bolsa estoura, você sentiria, né? Eu falei, eu não senti perdendo líquido nem nada. Aí a gente foi e fez a ecografia, depois de 2 dias fez a ecografia, 0 líquido, nenhum líquido. Fez eu diminuir, o pouco que tinha, foi embora. Aí a gente ficou aguardando a médica e tudo. E aí a médica veio conversar com a gente. Ela falou, olha, 2 situações. Porque o que acontece? Quando não tem líquido amniótico, eles praticamente... A ecografia ela fica muito comprometida. Uhum. Porque o líquido é o que dá aquele contraste, né? A gente consegue ver o bebê e o líquido pretinho ali no fundo. Quando não tem nada, é uma escuridão. Então, para os médicos, para fazer o exame, fica muito ruim. Eles conseguem ouvir o coração, mas não conseguem ver o neném direito. Sim. Aí ela falou, então assim, ou você perdeu o líquido, você tá perdendo bem pouquinho e não tá sentindo, ou ele tem uma condição que a gente chama de agenesia renal. É um nenenzinho que não desenvolveu os rins. Uhum. E aí o que acontece? Que a gente nem sabia. O neném, o líquido amniótico no começo é a mãe que produz. Sim. Depois, o nenenzinho, quando ele já tá com tudo formado, o que ele faz? Ele engole o líquido e faz xixi. Engole o líquido e faz xixi. E já vai funcionando o rim, funcionando o estômago, o pulmãozinho. Ele abre, porque aí ele inspira aquele líquido, o pulmãozinho que tá coladinho. Ele vai descolando, né? Então, o líquido é essencial para a gestação, né? Pra gente ver que, assim, pra nascer
não uma criança, enfim, Sim. é realmente um milagre. É um milagre. Porque são muitos detalhes. São muitos detalhes. Né? E tudo um em sequência do outro, né? Pra isso acontecer, tem que acontecer um monte de outras coisas. A gente não sabia o que era líquido amniótico, o que era a importância dele. Hoje em dia a gente tem quase um curso de medicina, né? Mas realmente foi uma surpresa pra gente. Surpresa. Né? E aí o médico falou, olha, sem líquido, ele é o que a gente chama de feto incompatível com a vida. Falou, ele vai morrer a qualquer momento na sua barriga e não tem, assim, muitas chances, né? E aí, tremendo aqui pra falar. E aí, ela falou assim, eu falei, tá, e o que eu faço? Ela falou, não, pode ficar aqui no hospital, a gente vai acompanhando, acompanhando o coraçãozinho até parar de bater e a gente fazer o procedimento de aborto, né? Porque ele tinha só 16 semanas, ainda não era um parto. E aí ela falou assim, ou tem a possibilidade também de vocês pedirem um aborto terapêutico, que eles chamam, né? Na justiça, porque ele é como se fosse aqueles, os fetos anencéfalos, né? Que pode pedir a interrupção. E a gente católico, isso nunca seria uma opção, né? E aí eu já desesperada comecei a pesquisar coisa na internet, tentar descobrir se tinha uma solução, porque você fica assim, não, tem que ter uma solução, não é possível que não tenha uma solução. Como assim você vai ficar lá no hospital esperando o coração parar de bater porque o neném tá ali, ele tá vivo, né? Aí a gente pediu, conseguiu um contato de um médico aqui, bambambam, de Brasília, não sei o quê. Uma tia minha conseguiu o contato e a gente pediu alta do hospital. Falou, não, vamos sair, vamos nesse médico. Chegamos nesse médico, ele examinou, olhou, ele falou, olha, realmente não tem o que fazer. Ele falou, o que eu recomendo você fazer? Vai pra casa, fica em casa. Se você tiver um sangramentozinho, é porque realmente o nenenzinho morreu e você já tá tendo um aborto. E ele falou, porque assim, esses bebezinhos, eles morrem ainda na barriga. Alguns chegam a nascer, mas é muito difícil, porque assim, o líquido ele não se movimenta, ele não consegue desenvolver. E aí eu falei, tá, mas aí eu não tenho nenhum médico para me acompanhar, né? Aí eu lembro que foi até uma coisa que marcou muita gente, que esse médico, ele virou e falou assim, ele falou, não, quando você tiver um bebezinho saudável, você vem aqui e consulta comigo, que minha consulta é muito cara. Aí eu lembro que eu olhei assim, total, eu falei assim, gente, sério? Porque assim, ela estava grávida, o bebê poderia ter um problema, mas ele tava lá, tava com o coração batendo. Vivo. E aí a gente saiu assim, meio sem chão, tipo assim, não temos médico, porque o médico falou que não tem necessidade de acompanhar a minha gestação, porque é um bebê que vai morrer mesmo. Que não vale a pena a consulta dele, né? O valor da consulta. E aí a gente saiu de lá arrasada. Enfim, fomos, sei lá, mais em quantos médicos, né, Danilo? Todo mundo falava assim, não, aquele é o melhor médico de Brasília. Esse é o melhor médico de alto risco, não sei o quê, né? Gestação de alto risco, porque era isso. E aí ele foi desenvolvendo. Foi desenvolvendo. Até que a gente devia estar ali com uns 18, 19 semanas, não lembro. Uma amiga falou, olha, tem um médico, vou falar o nome dele, porque ele merece. Uma amiga do SEG. Também. Ela falou, olha, tem um doutor que chama Dr. Zaconeta, que ele é maravilhoso. Já ouvi falar, né? Ele é maravilhoso. Eles são gêmeos, tem um que é pediatra e tem um obstetra, né? O pediatra a gente não conhece. O obstetra, ele é um anjo, assim, na nossa vida. Aí ela falou assim, manda mensagem pra ele. Ela falou, vou te passar o telefone dele. Manda mensagem e conta a história do Davi. Aí eu mandei mensagem, contei a história, fiz um textão, era um domingo à noite, falei, ele não vai me responder agora. Aí ele me respondeu, posso te ligar? Eu falei, pode. Aí ele começou a fazer um monte de perguntas. Quantos anos você tem? Você é casada? Casada há quanto tempo? Foi uma gravidez? Foi perguntando um monte de coisa. Religião, né? A religião. Se tinha fé, né? E aí ele falou assim, eu lembro bem das palavras dele, ele falou assim, ele é estrangeiro, né? Ele falou assim, meu amor, se você quer seguir com a gestação, a gente vai seguir até quando Deus quiser. Ele falou, vem aqui no consultório que eu vou te acompanhar. Porque realmente a gente não tinha. Você vê, os médicos são tão insensíveis que a gente ficava assim, falou, gente, não é possível, porque todos falavam, não, vai pra casa e espera. Foi, como é que eu vou ficar esperando o neném, né? E aí a gente foi. Você não devia nem pensar em outra coisa, né? Você tá grávida, né? Você tá grávida. E aí a gente começou a acompanhar a gestação. E aí ele foi crescendo, foi desenvolvendo, né? E o Dr. Zaconeta é muito sensível, né? Então, assim, a cada consulta a gente conversava muito, onde ele ia explicando tudo. Ele falou, olha, se ele agora... Aí ele foi crescendo mais e falou, agora já não é mais um aborto. Agora, se ele nascer, é um parto.
como é que vai ser esse parto? E aí a gente conversava, como é que vai ser esse parto? E se esse neném nascer com vida, como é que a gente vai fazer? A gente vai deixar ter intervenção médica ou vocês vão querer ficar com ele, né? Então a consulta dele passou a ser, além de uma consulta ginecológica, normal, obstétrica, ela começou a ser uma sessão de terapia pra gente também. Entendeu? Então, porque é um momento que a gente não é preparado. Nem um pouco. A gente fala assim, a gente às vezes não... Poxa, não tô preparado pra ser pai. Mas, cara, você é o natural e tal, né? Acho que a mãe e o pai, de repente, pá, agora eu sou pai, agora você não é preparado pra ter uma gestação que... a qualquer momento pode... E os médicos talvez estejam mais acostumados. Sim. Mas aquele momento pra gente era único. Era único. Né? Então, assim... Ele começou a fazer uma sessão de terapia pra gente, né? Ele é muito nota 10 mesmo, assim. E aí a gente foi conversando muito sobre como seria, né? Assim, e aí, se nascer, ele vai pro médico intensivista ou vocês vão querer ficar com ele? Aí ele foi explicando, porque ele pode até ir. Ele vai ter ali alguns minutos a mais de vida. Mas, assim, vale a pena fazer toda essa intervenção, fazer ele sofrer, querendo ou não, às vezes reanimação, essas coisas, ou ele ficar com vocês? Aí a gente sentou, conversou, aí a gente conversou com o padre também, e aí o padre falou que a gente poderia até batizar, né, assim, que o Danilo poderia batizar quando ele nascesse, e que é isso, assim, se fosse para acontecer um milagre, que aconteceria independentemente de intervenção médica ou não, ele já era um milagre, porque a gestação foi evoluindo, a gente chegou a 38 semanas. Nossa. E aí, um bebezinho completo, ele É. tinha 2 quilos e pouco, assim, tava bem, assim. E engraçado isso que ele sempre falava, olha, é um bebê que a gente não sabe como vai nascer, porque como ele ficou apertadinho ali, pode nascer com malformações, o rostinho apertadinho, algum tipo de malformação que a gente não Sem sabe. tanto músculo, né? Porque como não se movimenta dentro da barriga, né? Mas assim, sem tanta musculatura. E aí, ele falou, então assim, não fiquem esperando um bebê super lindo, né? Pode ser um bebê que venha com deformações. Então, assim, tudo isso a gente veio preparando na nossa cabeça sobre como seria, né? E aí, quando deu 38 semanas, ele já não estava crescendo tanto, né? Já de uma semana para outra, ele não tinha crescido tanto. Ele falou, vamos fazer o parto. E aí, induziu o parto, né? E foi muito legal isso, porque ele falou, olha, eu vou tentar fazer o parto romântico. Ele falava assim, vamos fazer um parto romântico, porque é para ser um momento bonito para vocês, né? Então, ele fez botou uma música. Ele ressignificou, né? E até, voltando um pouquinho assim, vou até só... Perdão. Mas é porque eu lembrei que, assim, a gente, durante a gestação, a gente também não quis contar para a maioria das pessoas. A gente quis levar uma gestação normal. A gente não queria que as pessoas olhassem pra gente com pena, com... né? Enfim, a gente... Lógico, a nossa família sabia, os amigos mais próximos, mas, por exemplo, o pessoal do trabalho não sabia, né? Só sabia que vocês estavam grávidos. Porque a gente não queria que as pessoas olhassem pra gente, né? Coitado. E porque pra gente... E também era uma gestação normal. A gestação em si foi normal. O que ia acontecer de ruim era depois. A gente tirou foto, né? Com fotógrafo do nosso casamento. E ele não sabia. Ele ficou sabendo depois. Foto de grávida, né? Eu falei assim, eu tô grávida, eu vou viver esse momento, né? A gente não queria que fosse um momento triste. A gente não queria que fosse um momento triste. Esperava um milagre. Isso sem dúvidas, né? O tempo inteiro você pede assim pra ter forças, mas no fundo você sempre quer. Você sempre quer um milagre. A gente fala, não, vai, Deus vai ser bondoso. Já é, mas não. Então você espera um milagre, assim, por mais que você tente se preparar, no fundo você tem ainda aquela esperança de que, né? Vai que realmente fomos escolhidos, né? Não sei. E aí o Davi nasceu. Só que aí, assim, foi um parto normal, então foi um parto um pouco difícil, assim. Durante ali o expulsivo, ele já começava a não responder muito. E aí eu lembro que nesse momento eu já falei assim, tá tudo bem com ele? E o médico nem me respondia, né? Mas eu senti que, assim, eu lembro dele chutando ainda em alguns momentos, depois ele parou de chutar. Então ali eu já sabia que alguma coisa não estava legal, porque ele já não estava mais ajudando, né? Porque o neném ajuda um pouco no parto também. E ele não estava mais ajudando. Então, assim, ali no momento do parto, ele realmente acabou falecendo. E aí veio pro meu colo. E isso foi muito bacana, porque aí ele veio pro meu colo, ele deixou os nossos pais entrarem, o meu cunhado, meu irmão, para conhecer o Davi. E aí a gente ficou ali com ele no colo, conheceu. E eu acho assim que
Foi um momento muito bonito, sabe? Foi um momento muito bonito. É um momento de muito... Assim, aquele momento com ele foi um momento lindo. Eu acho que o momento de dor maior é quando levam, né? Sim. Quando fala assim, mãezinha, agora... E eu acho que é engraçado que é tão intenso, né? Que ela falou, a gente vai levar agora o neném, né? E eu falei, tá. Aí levaram. E aí eu dormi, assim, apaga. Porque eu acho que a adrenalina é tão grande, né? Sim. E aí apaguei. Mas a gente fez, assim, tudo... E voltar pra casa também, sem um filho, é pesado. E aí ele falou, a gente vai liberar você o quanto antes, né? Daqui do hospital, pra você não ficar nesse ambiente. Até porque no dia seguinte teve o velório, né? Pra gente poder participar. E aí foi um velório super bonito, porque tinha muita gente do SEG. Imagina. Então, assim, com muito louvor. Foi realmente... A gente foi muito acolhido, sabe? Muito acolhido mesmo por todos, né? E ele quis exatamente, que nem ela falou, o médico que optou por tentar o parto normal para liberar o mais rápido possível a Helena daquele ambiente de maternidade, né? E também ele sempre falava, não, a gente tem que tentar preservar seu útero. Você vai ter outros filhos. Você era muito nova, né? Nova, e a cesárea é uma cirurgia, e o útero, querendo ou não dilatou tanto, porque não tinha o líquido, né? Então, assim, era um útero mais atrofiadinho, então tinha um certo risco a cesárea. Então, por isso, o parto normal, que foi uma coisa que eu me questionei por um tempo. Será que se eu tivesse feito a cesárea, eu teria conhecido ele vivo, né? E aí foi um momento, assim, pra mim, de luto. O luto, ele é muito louco, né? Ele tem aqueles momentos que você aceita, tem aqueles momentos que você tá mais triste, tem aqueles momentos que você tá mais, assim, parece que com um pouco de raiva, assim, se questionando, né? E aí eu tive muitos momentos, assim, de questionar, poxa, será que se eu tivesse feito a cesárea, eu teria conhecido ele com vida? E aí uma coisa que aconteceu comigo, assim, que foi muito forte, que eu lembro que sempre que eu rezava, assim, principalmente pra Maria, eu falava, mãe, por favor, eu só quero pelo menos conhecer meu filho com vida. Eu falei, é só o que eu quero, conhecer meu filho com vida. E aí quando ele veio sem vida, eu desabei, assim, pra mim era uma coisa assim, eu falei... E aí me dava muita raiva, sabe? Eu falava assim, poxa, eu pedi tanto pra senhora que eu só queria conhecer meu filho com vida. E a senhora não me deu isso, né? E aí eu realmente, assim... Foi um momento de questionamento e que eu não conseguia rezar uma Ave Maria, porque eu fiquei como se fosse uma revolta, assim, sabe? E aí, passado um tempo, e isso foi muito legal, porque teve uma colega esposa de um colega do trabalho, que me falou assim, ela falou, Helena, eu quero te convidar para ir num cenáculo comigo. Aí eu falei, um cenáculo. Ela falou, vamos, você vai gostar muito. Aí ela falou, acho que vai ser importante pra você nesse momento. E assim, era uma menina que eu não conhecia. Ela era esposa de um amigo do trabalho. Ela tomou a liberdade de pegar com ele o telefone. Ela falou, olha, vai ter um cenáculo dia tal, na igreja tal. E eu só pensava em você. O Juliano, que é o esposo dela, o Juju me falou da sua história. Vamos comigo? E aí eu fiquei pensando, o que eu vou fazer lá, né? Assim, Aí ela falou, é um cenáculo de mães que querem engravidar. Eu falei, eu não quero engravidar, eu acabei de perder um neném, né? Tinha pouco tempo. Tinha um mês, mais ou menos. Nossa. Eu falei, vou fazer o quê lá? Eu acabei de perder um filho, eu não quero engravidar agora. E aí cheguei lá. E aí quando eu cheguei lá, fiquei lá sentadinha, ela do meu lado. E aí eu ainda sem entender o que eu tava fazendo lá, né? E aí daqui a pouco começa o cenáculo e entra a imagem de Nossa Senhora. E aí, naquela hora ali, eu desabei. Eu falei assim, foi ela que me chamou para eu me reconciliar com ela, né? E aí, eu lembro que naquele cenáculo, tem muitos testemunhos, né? Tem muitos testemunhos. É um cenáculo, chama Cenáculo Ventre Santo. Não sei se já ouviram falar. É um movimento lindíssimo aqui de Brasília, que fala sobre mulheres que querem engravidar. E aí, lá... conheci muitas histórias de mulheres assim que tiveram histórias muito mais difíceis que a minha e mulheres que não conseguiam engravidar de jeito nenhum, né, que estavam há anos e anos tentando. E aí eu fui ressignificando aquilo, falando, poxa, eu nem queria engravidar e eu acabei engravidando, né? Então, assim, por que eu tô com essa revolta? Se Deus me deu um filho, né, sem eu nem querer, ele me deu um filho, então por que eu vou ficar revoltada? E eu lembro de uma coisa assim que me marcou muito, que foi assim, eu não sei quem foi que me falou, assim, mas foi lá no cenáculo de você não conhecer o seu filho com vida, já imaginou? Foi o médico, né? Foi. Ele falou, já imaginou se você conhecesse ele com vida? Ele falou, ele era um bebezinho, que ele tinha
não tinha os rins, e por isso o pulmãozinho era colado. Ele ia ficar no seu colo, ele ia tentar respirar e não ia conseguir. Ele ia sofrer ali na sua frente, né? Ele falou assim, será que você ia aguentar guardar essa imagem? Ele falou, ele veio para você, ele já era um anjo, né? E aí eu fiquei pensando nisso, eu falei, gente, Nossa Senhora, ela viu o filho dela sofrendo. E ela sabia o quão difícil foi aquilo, né? Sim. Então ela me privou dessa dor de ver o meu filho sofrer, né? Não, era um anjinho mesmo, ele era bonito, ele né? Era lindo, gente, ele era lindo. A gente tirou foto dele porque a gente tinha, assim, não era medo, né? Mas a gente ficava muito assim, receoso. Como que vai ser? Vai vir muito deformadinho? Não, ele era lindo. Ele era muito bonitinho. A gente tirou foto com ele e tudo. E aí, hoje eu olho assim, o nosso terceiro filho, né? O Caetano, é muito parecido com ele. Assim, quando nasceu, quando eu olhei recém-nascido, eu falei, gente, é o Davi. É muito parecido, de perfil, assim, sabe? E aí, a partir... Tem mais alguma coisa que eu tô esquecendo? Acho que era isso. Assim, por enquanto é isso. Assim, e aí você engravidou logo do segundo. Isso foi muito engraçado, porque... Mas deixa eu perguntar primeiro, pode falar. Não, eu ia falar assim, só uma frase também que esse médico falou pra gente, que aí volta um pouco pro nosso casamento, né? Que foi que depois, a gente conversando com ele e tal, ele falou assim, você já pararam pra pensar que o milagre não necessariamente era a criança sobreviver? Ele falou, o milagre pode ser várias coisas. Ele falou, mas às vezes ele fez um milagre já na vida de vocês. E a gente sabe que, assim, pra gente, o Davi, ele veio pra salvou o nosso casamento. Senão poderiam ter divorciado. Com certeza. Ele salvou o nosso casamento. Ele veio aqui, passou 9 meses na barriga da Helena, né? Recebeu amor, carinho e tudo mais, e fez o milagre dele aqui na Terra. Entendeu? Então, assim... Porque foi realmente uma transformação no nosso casamento, assim, como parceiros, né? Como eu falei, a gente era muito, assim, egoísta mesmo. A gente pensava muito um no outro. A gente tava comentando em separar mesmo. A gente tava comentando porque a gente brigava muito, a gente, assim, se desentendia demais. Não tava dando certo. Não é pra gente esse negócio de casar. E talvez por isso, a gente tava... Eu hoje, olhando pra trás, eu vejo assim, a gente tava num momento que a gente era muito jovem. Sim. Os nossos amigos não eram casados, o nosso meio ali, assim, tirando o pessoal do SEGM, né? Mas de trabalho, era todo mundo muito novo, tava na farra, tava curtindo ainda, porque a gente tinha ali 23 anos, 20 e poucos anos. E aí eu acho que isso pegou um pouco pra gente também, sabe? De tipo assim, a gente não tinha muito uma referência, né? Tirando os nossos pais, que sempre foram referência, que talvez isso que tenha feito a gente segurar a onda mais. Do tipo assim, aquela vergonha de às vezes não separou a vergonha social, né? Aquela coisa assim, a gente tinha um pouco disso, mas eu acho que realmente, assim, eu acho que a gente estava vivendo um momento de muito egoísmo, né? E aí pensa, vocês dois egoístas e depois vocês se voltam juntos para um bebê. Exatamente. Exatamente. E para tratar não só a questão de união, mas tratar o egoísmo, né? Sim, porque a gente fala assim, a gente cria filho pro mundo. Então, vocês estavam gestando um filho que vocês já sabiam que vocês iam devolver ele bem antes do esperado, né? Do desejado. Então, ou seja, não tem espaço para egoísmo nisso aí. Não. Né? É uma parceria, tem que ter parceria. Exato. Né? Tem que estar junto. E você, logo, né, com um mês, sei lá, tá vivendo muito luto ainda, né? Com um mês teve essa experiência do cenário de Maria. E pra você, Dani, como é que foi esse luto, assim? Eu acho que eu fui um pouco mais tranquilo, assim. Lógico que a gente sofre, né? Sente, né? Mas eu acho que é mais pesado pra mãe, né? Assim, a Helena sentia ele mexendo na barriga, né? Sim. Eu conversava muito com ele, dava beijo, carinho, né? Mas eu acho que a carga é maior pra mãe, não tem como, né? Então, assim... E aí, eu acho que eu tive o meu momento de tristeza, chorei muito e tal, mas eu fui mais tranquilo, eu não fiquei com raiva. Eu acho que eu aceitei com mais facilidade. E você tinha que dar força pra ela, né? Não podia mostrar fraqueza naquele momento também, né? Tinha que estar lá, tinha que mostrar que não, a vida vai seguir, vai dar certo, né? A parceria é isso, né? Porque cada um vivencia de uma forma diferente, cada um quem tá sente melhor, de uma tem que forma cuidar diferente. De quem... E ela, por muitas vezes, abafou comigo. Ela, não, tô com raiva de Maria e tal. E eu, Helena, calma. Não é assim. E é difícil, né? Falar como é que eu vou tratar isso agora, né? Gente, mas era só o que eu queria. Eu falei, poxa, custava, sabe? Eu ficava com isso na cabeça, assim. Como se isso fosse ser a grande diferença. Não era o que ia ser a grande diferença, ele estar vivo ou não, né? Assim, ele ficou conosco, né? Sim.
Então. E depois desse cenáculo, mesmo depois do cenáculo, já ainda ficou alguma revolta, alguma coisa assim? Não, então, aí eu passei a frequentar o cenáculo, toda semana, né? E aí eu passei a frequentar o cenáculo e aí, assim, lá tem muitas histórias lindas, assim, de mulheres com muitos anos tentando engravidar e que não conseguem e que os médicos dizem que não vão conseguir e que participaram, às vezes, anos do cenáculo. O cenáculo acho que deve ter uns 10 anos, por aí. Então, assim, são centenas de mulheres com depoimentos, testemunhos de conseguir engravidar de forma natural, sendo que a medicina dizia que não conseguia, não conseguiria. Então, eu comecei a participar do cenáculo. E engraçado que antes, eu que não estava querendo ser mãe, antes do Davi, eu realmente não era uma coisa que passava pela minha cabeça, comecei a alimentar aquele sentimento de eu quero muito ser mãe. Agora o que eu mais quero é ser mãe. Né? Então, assim, não que um filho vá substituir o outro, mas aquele sentimento realmente cresceu em mim e eu queria muito aquilo. E aí comecei a participar do cenáculo. Deu até alguns testemunhos lá, porque, assim, testemunho não, né? Mas eu lembro que teve uma mãe que passou pela mesma situação. E ela jogou lá no grupo, não sei se eu vou abortar, né? Não teve essa história? Não, é porque... Não, isso aí não foi de cenáculo. Foi no cenáculo não, né? Mas não. Eu sei que a Helena foi e conversou com ela. É porque, na verdade, eu acabei entrando num grupo de mães com bebês com agenesia renal. Tá. E aí, nesse grupo, várias mamães que entravam lá falavam assim, não, o meu médico falou que é melhor abortar mesmo. E aí você incentivava? E aí eu incentivava, falando, não, olha só. E aí mandava foto do Davi. Sim. Eu falei, olha, eu cheguei até 38 semanas. Ele nasceu, eu falei, ele era perfeito. Eu falei, não vai na onda desses médicos de que o bebê vai morrer. Né? Então, assim, toda mãezinha que entrava lá e que falava dessa possibilidade, eu vou entrar na justiça. Aí eu mandava a foto dele. Eu falava, olha aqui, esse é o Davi. Eu falei, o Davi foi até 38 semanas. E ele não nasceu, ele nasceu bem, ele tinha 2,3 kg, mais ou menos. Então, assim, era um bebê, bebezinho, bonitinho, assim, sabe? Aí algumas perguntavam, mas não teve vida. Eu falei, tá, mas assim, ele tava ali. Ele viveu o quanto ele quis. Então, assim, algumas eu conseguia convencer, outras, assim, ficava assim, não, é porque vai muito de cada um, né? Sim. De tipo assim, mas eu vou passar a gestação inteira sabendo que ele não vai viver, meu corpo vai mudar. Então, assim, depende muito da crença, da espiritualidade de cada um, né? Então, assim, tinha algumas que realmente optavam pelo aborto. Uma vida que você auxiliou a não ser abortada. Sim. Nossa. Sim. Por isso que a gente fala, a gente às vezes tem que pedir a Deus, falar, deixa eu ser instrumento, né, e me fortalece para aquilo. Isso. Então, vocês passaram por um momento realmente muito delicado e conseguiram, através disso, ajudar outras famílias também. Não, e pra gente, assim, apesar da dor, do luto, mas foi uma experiência muito maravilhosa, assim. A gente viveu a gestação mesmo muito plenamente. A gente, quando ele veio pro nosso colo, a gente agarrou mesmo. Foi muito bonito, assim, apesar da morte, enfim, mas assim, a gente viveu aquilo muito intensamente. Então, assim, foi algo que a gente não de forma alguma a gente mudaria nenhuma vírgula, assim. Foi bem legal, apesar da morte, mas foi bem legal a nossa experiência, né? E aí, depois, um ano depois... Foi cerca de um ano depois, veio o Samuel. Veio o Samuel. Tá com 5 anos que agora. Tá com 5 aninhos. Vocês engravidaram um ano depois ou já? O Davi nasceu em agosto de 2018. O Samuel nasceu em dezembro de 2019. Então foi talvez uns 6 meses, foi rápido, mais ou menos. Ali. Foi bem rápido. E assim, a gestação do Samuel, a gente tinha um receio, sim. De ter uma carga genética, alguma coisa assim, mas que também foi uma opção nossa de não fazer uma investigação. Porque o médico falou, pode ter sido só uma fatalidade, assim, uma circunstância ali de 1 em não sei quantos milhões. Então, assim, não vale a pena vocês ficarem pensando nisso, entrega pra Deus. E foi o que a gente fez. Então, Samuel veio foi uma gestação saudável. Tranquila, né? Muito tranquila. Tranquila em termos, assim, a gestação muito saudável, mas a gente, como pai e mãe, a gente estava toda fica tenso. Tem rim, né? Tem certeza. Então... E aí veio o Samuca, e depois do Samuca a gente esperou um pouquinho. O Samuel nasceu no auge, logo depois, 2 meses depois veio a pandemia, né? Veio assim, o lockdown, então assim a gente ficou 100% recolhido mesmo. E não sabia o que esperar, né? Não sabia o que esperar. E aí, engraçado assim, como Deus vai construindo muitas coisas, né? Aí depois do Samuel, a gente ainda esperou um pouquinho.
e depois quis engravidar de novo. Só que aí demorou mais. E aí a gente ficava naquele perrengue, por que não tô engravidando? Eu já engravidei 2 vezes, não tô conseguindo agora. E aí você já começa a ficar numa neura, pra né? ver que assim, nada tá sob nosso controle. Nada. O Davi veio quando a gente não queria. Aí depois, o Caetano, quando a gente queria, não vinha. Demorou. Foram 5 anos, são 4 anos a diferença do Caetano pro Samuel, né? Então, assim, e aí eu cheguei ainda a ir a médico e olhar pra saber se estava tudo bem. Não, tá tudo bem. Eu acho que talvez tenha sido por uma carga até de estresse, de trabalho e tudo, que talvez tenha demorado um pouquinho mais. Mas aí veio o Caetano nasceu ano passado, tá com 9 meses, aprontando. E hoje a gente ainda pensa em mais, assim. Os avós que aguardem. Já traz novidades. Novidades, né? Mas é assim, é isso. A gente foi percebendo que nem o Antônio falou, nada tá no nosso controle. Absolutamente nada. Desde quando a gente não quis, até quando a gente... Quis muito, né? Quis muito e nada de vir o irmãozinho pro Samuel, né? Gente, cada vida realmente é um milagre, se for pensar, né? É muita coisa que tem que dar certo. Você falou lá atrás, não só de formação em si, até engravidar mesmo, né? Sim. Tem que estar tudo muito alinhado, assim, né? Deus tem que... É só quando Deus quer mesmo, não adianta. Vou liberar. Toma mais essa. Tô merecendo. Eu uma vez eu escutei lá no cenáculo mesmo, um dos testemunhos que a mãe falava assim, ela falou, olha, eu achava que eu queria muito engravidar. Sim. Queria muito engravidar, tava querendo... Ela falou, e aí passou por uma série de perrengues ali na vida dela, tipo, dificuldades. E aí, depois de muito tempo, ela conseguiu engravidar. E depois de muita oração, de muito preparo, né? Ela falou, eu entendi que Deus queria que eu preparasse a minha casa para eu poder receber um filho. Eu queria receber um filho, mas minha casa não estava preparada ainda, né? Então, assim, é realmente quando Deus quer, né? Sim, e aí, no nosso caso, foi o contrário. A nossa casa estava desarrumada. Davi veio para arrumar essa casa. Para poder arrumar e colocar a gente no nosso lugar, porque eu acho que é muito isso. Eu acho que a gente nunca deixou de estar na igreja, mas a gente estava meio aéreo, né? Assim, a gente estava participativo, mas dentro de casa, como casal, realmente a gente não estava conectado, né? E os meninos sabem, assim, da história do Davi um pouquinho, sabem que... O Caetano ainda é muito novo, né? Mas o Samuel é engraçado, o Samuel... É muito lindo, né? É porque, assim, às vezes, por exemplo, eles param com os pais de um amigo do colégio Samuel. Aí a gente para, você tem quantos filhos? Fala, 2, porque até explicar a história, né? Aí você fala, não, pai, são 3. Ele sempre corrige a gente. Mesmo? Porque tem o Davi que tá lá no céu. Ele faz os desenhos da escola, ele faz a família e coloca o Davi e o anjinho. É mesmo? Sempre coloca. Ele tá com 5 anos? Ele tá com 5 anos. Nossa. Então ele sempre coloca. Se eu falo alguma coisa, ele fala, mamãe, o Davi tá lá no céu olhando pra gente, né? Eu falei, tá. Nossa. Ele falou assim, porque ele já foi direto... Assim, claro que a gente explicou, né? De forma lúdica. Isso. Ele falou assim, ele já foi direto pro céu porque ele fez muita coisa boa, né? Eu falei, ele fez muita coisa boa. E aí... Ele então, nunca esquece. Não, Davi, ele nunca esquece, assim, ele fala... E ele fala assim, você sabia que meu irmão morreu que ele não tinha um rim? Aí ele falou assim, ele agora é um anjinho que mora lá no céu. Nossa. Então assim, ele realmente, a cabeça dele assim, ele focou mesmo assim, ele não esquece. A gente mesmo às vezes lá em casa, teve um dia que eu tava falando, eu falei assim, Samuca, depois do Caetano, será que vai finalmente vir uma menininha pra essa casa? Aí ele falou assim, eu falei, porque já tem você, tem o Caetano. Eu falei, o próximo podia ser uma menina. Mãe, e o Davi, né? Olha, eu falei, o Davi. Então, assim, ele sempre lembra, né? Então, e eu acho legal isso dele ter isso na cabecinha dele, de que ele tem alguém lá no olhando céu, por nós, intercedendo. E a gente faz até umas brincadeiras, né? Assim, coisa de pai e filho. Eu falo, não, eu sou mais bonito e tal, né? Aí às vezes ele fala, não, o mais bonito sou eu. Aí daqui a pouco ele para, não, o mais bonito é o nosso anjinho, papai. O Davi, mesmo, ele fala, o Davi que é o nosso anjinho, ele é o mais bonito, né? Então assim, ele defende o Davi, ele já tem amor de irmão. Assim, aí ele fica naquela, eu tenho 5, quando eu tiver 6, o Davi vai ter 7, o Caetano vai ter tanto. Eu falei isso. Quando eu tiver 8, o Davi vai ter 9, o Caetano... Então assim, ele fica na cabecinha dele, ele não esquece, ele sabe a data de aniversário do Davi, é bem bonitinho mesmo, assim, é muito... Assim, e ele é pequenininho ainda. É uma coisa que a gente fica impressionado, assim, caramba, assim, parece até que
Sim, mas com certeza. Assim, é uma ligação. Uma ligação, né? Então, assim, não sei se porque a gente também contou, a gente tem um álbum do Davi, com então fotos, né? E querendo ou não, você ressignifica, né, algo que era para ser, poderia ser, não que não tenha sido doloroso, Sim. né? Mas você transforma isso em algo bonito. Em amor. Né? Em amor. Sim. Em amor, um amor puro, né? De irmão ali. Que tem um intercessor, né? Como Exatamente. você falou, saber que tem... Transformando dor em amor. Até agora, recentemente, o Caetano ficou internado com bronquiolite, né? Nossa. E Tá um tio do Segme lá, né? Muito amigo nosso, aí foi fazer uma oração com a gente. Aí ele, São Davi, rogai por nós, né? Aí você sabe quem é São Davi, né, Daniel? Eu falei, claro, não tem como esquecer, né? Então, assim, tá lá. Tem que recorrer, né? Claro. Tem que recorrer. E eu ia falar uma coisa que eu lembrei aqui. Mas assim, hoje a gente continua, né, seguindo, a gente vai às missas, participa, né? O Samuel é aquela, né, história, a gente leva pra missa, a gente tenta ensinar bons modos, né? Mas estamos indo com os 2 filhinhos para as missas, participando do Segme ainda também. Assim, até quando a gente começou aqui o podcast, eu falei, gente, a gente tem muita coisa para falar, né? Porque eu assisti, eu falei, eu maratonei os podcasts, eu falei, nossa, legal. Tem casais lá, assim, que tem uma jornada muito longa, né? A nossa jornada ainda é curta, a gente tá o quê? Com 12 anos de casada, ainda, assim, a gente ainda não tem muitas coisas, a gente viu casais que já são avós, né, e tudo, então assim, é uma longa jornada, a gente ainda tá olha, 12 anos de casado, nossa, gente, 12 anos de casado já é muito significativo. Já, com certeza é muito significativo. É claro que a gente quer chegar nos 50, 65, né? Mas hoje me aguentar. A gente só chega no céu junto. Mas assim... E pensa só, né, talvez... Né, o Davi salvou isso de vocês. A gente fala, né, que o casal só chega no céu juntos. Então, a salvação só vem dos dois. Né? Exatamente. Então você fala, poxa, você estava no momento, o Davi pode ser que tenha salvado, né, de verdade. E teve um tio, inclusive, do Segme, que no dia que o Davi ia nascer, ele foi no hospital para fazer uma oração com a gente, um outro tio lá do Segme. E aí ele falou assim, olha, vocês sabem que se ele vier a falecer, ele falou, ele já é santo. Ele falou, a busca de vocês agora é que vocês busquem o céu. Então agora vocês têm um propósito muito maior de chegar ao céu para reencontrar ele, né? Então assim, a gente tem tentado levar isso muito a sério, de que agora, mais do que nunca, assim, de um dia poder reencontrar mesmo, né? Sim. Então, de ter essa busca... pela santidade, né? Que não é fácil. Não é fácil. Ainda mais um casamento. Né? Ainda mais um casamento. Eu brinco que tem 2 coisas que levam a gente pro céu: casamento e filho. Com certeza, moleque. Ou dedicação, né? Não, e a gente tava falando outro dia do Padre Eloy, né? Que falou, você sabe um ato de contrição? Tem que rezar o ato de contrição todo dia. Porque vai que você dorme hoje e não acorda amanhã. É verdade. Né? E a gente reza. Eu coloquei até num quadro, assim... Na subida da escada, e eu falei com as minhas filhas, expliquei, filhas, todos os dias subiu a escada, antes de ir pro quarto, reza o que tá escrito aqui e vai dormir tranquila, né? Legal. E isso vale pra dormir brigado, né? Pô, como é que eu vou dormir brigado com a minha esposa? Não posso de jeito nenhum, tem sair que resolver. de casa brigado, não né? Não dá, porque eu não sei o que vai acontecer daqui a pouco, né? Então tem que estar preparado. Sim. E é tão maravilhoso, né? Eu falo com o Sérgio, se a gente olhar para os nossos filhos... Porque é fruto dos 2. Isso é. A responsabilidade é grande. É grande. E até assim, pra você ser exemplo, né? Sim. Eles olharem pra gente dentro de casa e falar, pô, eu quero me casar um dia. Sim. Eu quero ser igual meu pai e minha mãe, né? Eu quero... Né, eles vivem bem, felizes, né? Apesar do casamento, todo casamento tem problemas, mas assim, eles estão felizes, estão bem, né? Então, assim, a gente poder ser esse exemplo pra eles também, né? Legal. Muito bom. Vocês poderem ajudar outros casais, igual você falou, de dar essa força, né? E eu falo que às vezes a gente pensa, poxa, o meu momento mais difícil já foi, a gente nunca sabe. Nunca sabe. Então a gente tem que estar muito preparado e com fé em Deus e ali bem próximo de Deus para viver o que é pra gente, né? Para viver o que é nosso. Então eu penso na bronquiolite do Caetano, você deve ter ficado super preocupada. Com certeza. Não, foi um momento assim, o do Caetano foi o seguinte, ele internou com bronquiolite. Aí ficou 7 dias internado, né? Foi na Semana Santa. Ele internou na Semana Santa.
Aí recebeu alta, tava melhor, foi pra casa. No dia seguinte, ele voltou a piorar. Febre, não passava. Voltamos ao hospital na terça-feira, né? Ele recebeu alta no domingo. No sábado, véspera de Páscoa. Voltamos ao hospital terça-feira. E ele, nada de melhorar, falou, não, é mais uma virose. Pegou outra virose. E nada de melhorar. Quando foi no outro domingo, a gente voltou. Falou, olha, ele já recebemos alta tem uma semana. E ele não melhora da febre. E ele não tá comendo, ele não tá mamando. Ele tá super prostrado. E eu falei, eu já dei os medicamentos de virose, né? Que era a parte também intestinal, não tava muito legal. Eu falei, ele não melhora. E aí eu falo assim, como é Deus na nossa vida mesmo, né? A gente tava em um hospital, tava muito cheio. Sim. A gente tava no Santa... Não vai comprometer o hospital, né? Tava muito cheio, é verdade. Sim. Tava muito cheio. E aí a gente foi pro outro, né? E aí a gente foi andando pro outro. E aí eu fui rezando. Falei, ai Deus, por favor, que a gente encontre um médico. Porque assim, a gente já tinha ido mais 2 vezes no hospital daquela semana. E todo mundo, virose, não fazia exame nem nada. Volta pra casa, dá esses remedinhos. Se der febre, dá remédio de febre. E aí eu fui rezando. Chegamos lá. E o Caetano tava no meu colo. Sim. Eu não sei porque eu resolvi colocar ele na maca enquanto tava no consultório. Sim. E aí, quando eu botei ele na maca, tava com o pescocinho duro, assim. Aí a médica, ele já tava assim? Aí eu falei, não reparei. Eu falei, porque ele tava no meu colo o tempo todo, ele só tava dormindo. Sim. Ele parecia recém-nascido, só dormia, muito prostrado. Ela falou, olha, eu vou pedir uma tomografia da face, porque esse pescocinho duro tá me preocupando. Aí pediu a tomografia. Aí deu o que eles chamam de mastoidite. Pediu a tomografia do pulmão também. Deu uma pneumonia. E essa mastoidite, ela falou, olha... Aí ela já veio, já até assustou a gente um pouco. Ela falou, olha, ele tá com uma infecção muito grave nesse ossinho aqui atrás. Então, provavelmente, ele teve uma otite que evoluiu para esse ossinho. Ela falou, e a gente fica muito preocupada porque já é muito perto do cérebro, da meninge. E o risco de evoluir para uma meningite é muito grande. Ela falou, então, vamos internar. E aí a gente depois falou, cara, foi Deus. Porque assim, se ela não olha ele assim, ela ia prescrever virose e não sei o que, volta para casa. A infecção poderia ter evoluído. Mas enfim, aí internamos de novo, ficamos com ele mais uns 5 dias na UTI. Também tivemos muita oração do pessoal dos amigos e tudo. Mas foi rápido, assim. Começa medicamento e criança, graças a Deus, eles melhoram muito rápido, do jeito né? que fica ruim, fica bom, né? Isso, fica bom. Então, assim, foram 5 dias intensos, mas que, graças a Deus, passou. A gente fala, assim, que a gente tentar tirar coisas boas das experiências complicadas, né? Vamos dizer assim. E eu sempre, quando tem alguma situação dessa, de alguma criança que está doente, ou até a gente mesmo, eu fico olhando as correntes de orações que acontecem. Cara, é muito impressionante, né? É lindo. E você fala assim, porque tem uma galera que vocês conhecem, do SEGME, de trabalho e tal, só que assim, você nunca me viu, a gente nunca se viu antes, mas alguém fala, pô, coloca aí o nome na oração. Aí eu começo a rezar por alguém que eu nunca vi na vida e vai passando para outro, então você vê que tem assim... né, a união mesmo. A união na fé. A corrente de oração. Isso é muito legal. E até as pessoas... Eu lembro até agora do Caetano, recentemente, e aí um amigo meu comentou, Danilo, obrigado você por ter me colocado nesse grupo. Porque assim, que grupo bonito de oração. Foi né? Então, assim, legal, às vezes a pessoa bonito. Também precisa daquilo, né? Então, pra ela também foi com muito certeza. bom. Eles fizeram assim, vamos fazer 3 dias de oração contínua. 24 horas. Então, assim, todos os horários tinha gente. Todos os horários a gente lá com o Caetano, tinha gente rezando por ele. Foi muito bonito, foi muito legal. E aí, às vezes você pega alguém assim, poxa, eu tenho muito tempo que eu não rezo e tal, não sei o que. Pô, conheço os caras, são meus amigos, vou rezar por eles. Aí, às vezes, volta... Aí, pô, funcionou, vou continuar. Né? Então, é uma forma da gente evangelizar também, né? Com certeza. Pô, que legal. Eu ia comentar mais um milagrinho do Davi, que pra mim foi, do seu pai, né? O meu sogro, que nem o Danilo falou, ele era, vai pra igreja, não vai pra igreja, vai pra igreja, não vai pra igreja, né? Então, assim, ele é também meio durão, assim, e aí... cabra macho, né? E ele tava extremamente afastado da igreja. Sim. E depois o Davi, ele assumiu um compromisso e ele vai sempre. Eles rezam terço. Eles são... Ele é o único... Ele e minha sogra são os únicos que vão lá, visitam o túmulo do Davi, fazem oração. Então, assim, eles criaram esse compromisso. E, assim,
Meu sogro mudou muito, né? Demais. Hoje ele, assim, extremamente espiritualizado. Chama os padres para almoçar na casa dele. Então, faz assim, almoço, são legal. pequenas transformações que a gente vai vendo que realmente vai, assim, vai fazendo na vida, não só na nossa vida, né? Mas de forma perto, assim. indireta também a outras pessoas, né? A gente tem que estar atento para os milagres que acontecem, né? Às vezes a gente passa e fala, aconteceu, mas tudo tem a mão de Deus ali cuidando, né? Sem dúvida. Sim. Vou te falar, você achou que não tinha história para contar? Muita história. E foi engraçado, né? Que a Helena falou assim, eu sou mais tímida, o Danilo é mais comunicativo. Mas né? Deus te Começou, acelerou e freou mais. O Danilo assim, né? Deixa eu falar. Né? Mas você sabe uma coisa? Eu sempre trago meus avós aqui no podcast porque eles me criaram junto com a minha mãe, né? E o meu avô é extremamente coração e falante. E minha avó muito mais assim, como que eu posso dizer? Mais pé no chão, né? E mais tímida. E aí um dia eles foram dar uma palestra na igreja e meu avô falou assim, olha gente, eu vou só me apresentar, vou deixar a Mariana falar, não sei o que, não sei o que. Gente, a minha avó não falou o nome dela. Ele falou absolutamente a palestra inteira. Desandou e foi embora, né? Puxei. Mas assim, é isso, hoje que legal. A Helena tomou conta aqui. Foi top. Mas eu falo assim, esse tipo de testemunho, eu acho que fortalece muito. Mas que acaba que a história da nossa vida a gente tem domínio sobre ela, né? Mas é porque a gente não sabe quem está assistindo, a gente não sabe o que as pessoas estão passando, qual a dificuldade que está passando. E às vezes você transformar aquela dificuldade, ao invés dela empurrar um para cada lado, empurrar vocês de novo para o centro, né, da vida em casal. Então, isso que vocês passaram, sem a gente querer medir as dificuldades de vocês, porque não cabe a gente, né? E não tem como, é só vocês que vivenciaram mesmo. Mas isso serve de exemplo para outras pessoas que estão em casa assistindo. Né? Então, eu falo assim, sempre para os casais que estão assistindo, para as pessoas que estão assistindo, às vezes você conhece alguém que está passando por um momento de dificuldade, não deixa que isso afaste essa pessoa mais ainda como casal, né? Pelo contrário, talvez seja o momento de fazer o que aconteceu com vocês, né? Como de unir casal de novo. E de Deus também, né? Sim. A gente tentar, né? A gente manter sempre Deus no centro do nosso relacionamento. Então isso é muito, muito importante. E assim, muitíssimo obrigado mesmo. Vocês foi bom demais. Contarem a história de vocês. Estava nervosa, mas fiquei à vontade. Não, nossa, nem pareceu, de verdade. Não pareceu, não. Antes, né, de começar a falar, a gente fica nervoso, mas depois vai, a gente vê. Então, assim, obrigado mesmo, vocês abriram o coração de vocês, abrir a história, né, a intimidade de vocês com a gente, com quem tá lá do outro lado que a gente nem conhece, né? Então, a gente espera muito, assim, que isso possa ajudar outros casais, outras pessoas que estão passando por uma dificuldade e trazer mais pessoas para próximo de Deus, né? Né? Cuidar do próprio casamento, cuidar da relação. Né? E parabéns pelo trabalho de vocês, lindo. Obrigado. Eu falei assim, eu tô assistindo todos, eu tô achando maravilhoso. E o Dani falou, né, brincando, é que você é fofoqueira. Eu falei, não, mas é porque realmente, assim, tem muita história, legais, né? Muita história bonita, assim, muitos testemunhos bacanas e, assim, muito aprendizado também, né? Então, eu tava assistindo do último casal, né, que tava já há muitos anos de casado, eu falei, gente, que exemplo, e assim, quantas coisas boas, assim, eles falaram e que ajudam a gente mesmo como certeza. Casal, né? Então, eu achei maravilhoso. A minha amiga fala assim, é terapêutico. Mas é mesmo. Assim, muito legal. A gente tem aqui esse momento de estar aqui, mas pra gente também é maravilhoso. Nossa, porque é maravilhoso. A gente fica quase que calado, né? Quem tá do lado aí fica fala mais. Então, e a gente faz novos amigos. Então, assim, a gente começa, né, de verdade, conhecê-los, rezar por vocês. A gente pede que também rezem por nós. Então, assim, eu falo com você, a gente cria um laço, né, amor? É muito legal. Com os casais que vêm aqui, que é um negócio, assim, inexplicável. E a gente recebe essa... E a gente recebe, muita gente... amor. A intenção sempre é ajudar, mas a gente recebe tanta coisa que é maravilhoso demais. Certeza. Né? Mandar o recado que eu te esqueci, né? A galera curtir, compartilhar. Manda para aquela pessoa que está precisando para conhecer mais uma história maravilhosa aí, que é muito boa. Às vezes tem algum casal que vocês conhecem a história e fala, poxa, Yara, Sérgio, entrevistei esse aqui, assim como foi o caso, né, de vocês. Então, veio de uma pessoa que admira vocês, que, né, gosta da história de vocês, sabe o quanto ela pode ajudar outros casais e
pediu que a gente os chamasse. Então, muitíssimo obrigada. A gente tem uma lembrancinha para vocês lembrarem da gente do programa. Obrigado. Obrigada. A gente toma água aqui na nossa canequinha. Nossa, pra vocês lembrarem da gente. Tá tudo aí, ó. Temos camisetas. Tá lá no link do YouTube também, quem quiser comprar camiseta. Que legal, gente. E que a gente possa ajudar famílias, né? Porque Obrigada. É isso. E o nome também que vocês escolheram é maravilhoso, né? Porque é isso, falar da aliança, né? E olha que incrível, esse nome tava esperando a gente, porque não tinha absolutamente nada com esse nome, né? Site, nada, e-mail, nada. Perfeito. Então, é literalmente viver a aliança entre nós e com Deus. E com os nossos irmãos, né? Por isso que eu falo, vamos rezar pelas famílias. Com certeza. A nossa responsabilidade aumenta, que tem mais um casal pra gente rezar agora. É que a gente reza pelos casais e em especial pelos casais que vieram aqui. E pra aqueles que vão casar, vem que a piscina tá quente. Vem, né? a piscina tá quente. Cara, isso aí é um negócio que eu falo sempre, né? Eu falo às vezes quando alguém comenta comigo, vou casar e tal, não sei o quê. Eu trabalho na área comercial, né? Então a gente conhece muita gente durante o dia. Aí eu falo, pô, parabéns se você vai casar, cara. A melhor coisa que eu fiz na minha vida foi casar, minha vida melhorou demais e não sei o quê. Aí o cara, cadê a piadinha? Cadê a graça? Eu falei, não tem piadinha. É sério. Mas cara, que Deus abençoe sua vida. Aí as pessoas falam, poxa, todo mundo só fica me zoando porque eu vou casar. Eu falo, não, cara, não tem nada de zoeira não. Cara, casamento é coisa santa. Né? Enfrenta, assim, traz isso como princípio da sua vida. É importante de mudar essa mentalidade das pessoas, né? De achar, vou casar, vou ficar numa prisão, não sei o quê. Não, o casamento é muito bom. É muito bom. Então, assim, casem mesmo. É como ter filhos, né? Sim. Tem as dificuldades, mas as alegrias são muito maiores, né? Com certeza. Então, assim, com certeza. Realmente, a gente, querendo ou não, está nadando contra a maré, né? Sim. Porque o mundo está dizendo o contrário, e por isso que o trabalho de vocês está muito legal, de realmente mostrar isso, né? De que o casamento vale a pena. Eu até converso, eu falo muito que todo relacionamento tem dificuldades. Seja entre pai e filho, entre irmãos, entre amigos. E no casal vai ter as dificuldades, vão ter as dificuldades. Né? Só que agora as dificuldades você vai ter que ali. Você não tem como ir embora, você não tem como, vou dar tchau pro meu amigo. Fazer birra quando eu vou embora. Né? Então, assim, você vai ter que resolver ali. Mas, como qualquer relacionamento, vão ter as dificuldades, né? Mas é saber superar, ter paciência, né? Pedir sabedoria pra Deus, né? Com certeza. Seguir firme. Gente, é isso. Obrigada. Parabéns pela lição de vocês. Que Deus abençoe a vida dos meninos, tendo o Davi lá em cima, intercedendo, né? O nosso anjinho também. Parabéns mesmo. E é isso. Obrigada. Obrigada. Valeu. Boa noite. Tchau, tchau.